Este domingo dá início ao mês da família, o mês de maio, e nós vamos começar, dentro do nosso tema anual, que é Andando no Espírito, vamos começar a falar sobre a importância de sermos liderados pelo Espírito no nosso contexto familiar, nas nossas relações familiares, com a nossa esposa, com os nossos filhos e, eventualmente, com a nossa sogra, o nosso sogro, enfim. Mas em relação, em particular, aos relacionamentos entre marido e esposa, nós vamos ter início hoje com duas mensagens. A primeira vai ser hoje, a próxima mensagem vai ser no próximo domingo, e essas mensagens são precisamente relacionadas, ou direcionadas neste caso, às relações entre o casal. E nós vamos chamar a estas duas mensagens os 7 pilares do casamento em Gênesis. Nós vamos estudar este tema no livro de Gênesis, portanto, primeiro livro da Bíblia, e nós vamos incidir então o nosso estudo, as nossas mensagens, estas duas mensagens, vão incidir, portanto, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então eu gostaria de começar por dizer que o livro de Gênesis, por causa da sua descrição da criação do homem e da mulher, mostra-nos qual é o plano de Deus para o casamento. Mostra-nos também que Deus é o autor do casamento e que o casamento fora do plano de Deus e retirando Deus da equação do relacionamento entre o casal, o casamento raramente poderá dar certo. Mesmo um casamento realizado entre dois crentes, ou vamos dizer assim, dois membros de igrejas evangélicas, e neste caso de igrejas batistas, não significa automaticamente que, pelo facto de ser realizado entre dois jovens ou duas pessoas da mesma comunidade ou de comunidades de fé igual, de fé semelhante, não significa que, portanto, automaticamente tem a garantia de sucesso. Automaticamente. Não é assim. Fala-se muito em casamento misto. Ao longo dos anos, a minha geração, outras gerações anteriores foram educadas a pensar em termos de casamento misto como sendo o casamento entre um crente e um não crente. Mas casamento misto não é apenas, com apenas entre aspas, logicamente, não é apenas o casamento entre o crente e o não crente. O casamento misto também é um casamento entre dois crentes que não são compatíveis, que não, vamos dizer assim, empregando a expressão, não nasceram um para o outro. Portanto, então nós vamos analisar o que nos diz em Gênesis. Eu gostaria então de analisar convosco os sete pilares do casamento. Então, abrindo a nossa Bíblia em Gênesis, logo no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, nós encontramos a primeira característica, ou o primeiro pilar importante para construir, para assentar um casamento bem-sucedido. E esse pilar chama-se identidade. Identidade. Nós
vemos que a primeira coisa que nós precisamos de fazer é caracterizar o casamento, o que é que a Bíblia entende por casamento. Nós sabemos perfeitamente que nós vivemos numa sociedade onde o conceito de família tem sido extremamente atacado, onde a identidade do casamento tem sido diluída para satisfazer, digamos, outros conceitos, outras linhas de pensamento, outras formas de encarar o relacionamento entre as pessoas. Mas nós sabemos que no texto, o que este texto nos mostra é que Deus criou o casamento, criou a relação entre homem e mulher. E, portanto, é isso que a Bíblia chama o casamento. A identidade do casamento passa pela forma como Deus o concebeu. Portanto, nós não podemos falar em termos de família, não podemos falar em termos de casamento, nem podemos falar entre a união de dois seres, a não ser que nós respeitemos este princípio que Deus estabeleceu para caracterizar o casamento. É a união entre um homem e uma mulher. E por causa de não obedecer a estes princípios, o ser humano tem sofrido bastante. Nós sabemos que existe este não é um problema simples, não é um problema linear. Muitas pessoas têm procurado o aconselhamento pastoral. Alguns são crentes, sabem qual é a vontade de Deus e estão realmente desejosos de a cumprir, mas isto não é um problema linear, não é um problema assim tão simples. É necessário realmente amar mais a saúde que Deus estabeleceu para o ser humano na observação destes princípios. E sabemos que algumas pessoas têm um problema de inclinações homossexuais ou lésbicas e, portanto, nós não vamos simplificar a questão, não vamos dizer que a questão é simples ou não vamos menosprezar o problema das pessoas, mas, no entanto, não é simplesmente uma questão, digamos, orgânica ou biológica, é também uma questão, acima de tudo, essencialmente, é uma questão também psicoemocional, é também uma questão de interpretação da forma como somos educados e levados a interpretar o que é amor, o que é atração, o que é paixão. Esses conceitos são muitas vezes misturados e as pessoas são levadas a pensar que aquilo que muitas vezes sentem por outra pessoa é obrigatoriamente um amor ou uma atração física e que implica automaticamente uma relação física entre os dois. Portanto, esses conceitos escravizam as pessoas. São conceitos que levam as pessoas depois a estruturar a sua vida de forma escravizante e ao ponto de acharem, ou de pensarem, ou de sentirem que o sexo é o tema central, a razão central da vida do ser humano, quando na verdade não é. E nós temos alguns testemunhos, muitas pessoas que têm tido essa experiência de inicialmente terem inclinações homossexuais ou lésbicas, e essas pessoas mais tarde, porque eram crentes, porque procuraram realmente solucionar a sua questão de uma outra maneira, dentro da vontade de Deus, essas pessoas alcançaram vitória, essas pessoas acabaram por casar com pessoas do sexo oposto, logicamente, e ser felizes, e ter filhos. Portanto, não é uma questão obrigatória para o ser humano
seguir as suas emoções e os seus instintos, quando na verdade as suas emoções e os seus instintos muitas vezes são, no fundo, uma forma escravizante de seguir a opinião daqueles que se dizem muito sabedores ou muito inteligentes, ou simplesmente desejam também seguir esse estilo de vida e acham que podem arrastar outros com eles. Portanto, meus irmãos, a identidade do casamento é uma identidade bíblica, porque é uma identidade relacionada e diretamente, estreitamente agregada à vontade e ao plano, ao projeto de Deus para o ser humano. Portanto, a identidade do casamento é esta. Deus é o autor. O casamento tem o objetivo de unir duas pessoas de sexos diferentes. Portanto, são questões incontornáveis e inegociáveis para aqueles que querem fazer a vontade de Deus na sua vida, e aqueles que já nasceram de novo sabem que podem alcançar realmente vitória nessa área. Portanto, nós temos esta questão da identidade, como já dissemos, em Gênesis 1, 26 e 27, e também no capítulo 2, versículo 18. O segundo ponto, o segundo pilar, digamos assim, do casamento, vem também em Gênesis 1, 26 e 27, e também depois no capítulo 2, dos versos 18 a 23. Este segundo pilar, que é a igualdade, portanto, diz-nos que não que o homem e a mulher são iguais na sua estrutura, porque não são extremamente diferentes. O homem e a mulher são seres psicoemocionalmente diferentes, para além de serem seres fisicamente diferentes. Portanto, nós temos diferença física, biológica, a estrutura biológica, a estrutura física do homem e da mulher são muito diferentes, e também a estrutura psicoemocional deles também é extremamente diferente. Cada um tem características próprias, e sabemos isso através das ciências do comportamento também, e através das ciências biológicas, das ciências clínicas e também das ciências da psicologia, das ciências do comportamento. A psicologia, a própria sociologia nos fala de diferenças entre os dois seres, o homem e a mulher. Mas então onde é que cabe a questão da igualdade? A questão da igualdade cabe na questão da dignidade. Isto é, a dignidade do homem e da mulher são iguais. Não encontramos na Bíblia nenhuma distinção, nenhuma clivagem, nenhuma diferença na dignidade do homem e da mulher. Poder-se-á dizer, então, mas as culturas não concordam de um modo geral, que, exceto a cultura ocidental, que tem onde nós podemos historicamente localizar as grandes batalhas da luta da mulher pela igualdade. Mas esta igualdade que aqui vemos não é uma igualdade de funções, não é uma igualdade de natureza, não é uma igualdade biológica, nem sequer é uma igualdade da estrutura emocional ou psíquica. Não, aí os seres são muito diferentes. Então onde é que reside a igualdade do homem e da mulher? Reside exatamente na dignidade. Perante Deus, o homem e a mulher são dois seres igualmente dignos, são iguais nos seus direitos e nas suas obrigações, embora os direitos e as obrigações de cada um sejam distintos, tanto em relação a Deus como em relação ao outro, mas em relação a Deus, a sua dignidade é absolutamente igual. E, portanto, hoje em dia,
quando se fala dos direitos da mulher. Não se fala dos direitos da mulher e da luta por esses direitos por causa de Deus ter dado à mulher menos dignidade ou menos direitos do que ao homem. Não. Fala-se porque o homem afetado pelo pecado, não tem sabido reconhecer essa igualdade de dignidade e de direitos. Porque Deus sempre deu. E quando Jesus chegou, não nos esquecemos disto, foi Jesus que restituiu à mulher a sua dignidade. Não há nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia de vida, nenhum outro contexto histórico, nenhuma outra linha, seja ela religiosa, política, filosófica, que tenha dado à mulher a dignidade que Jesus lhe restituiu e lhe conferiu. E nós vemos isso em todo o Novo Testamento, ao longo de toda a atuação de Jesus, o ensino de Jesus, a atitude de Jesus para com as mulheres com quem ele conversou, com quem ele se cruzou, e a sua intervenção, a própria intervenção de Jesus nos momentos em que os judeus e as pessoas, digamos, de perfil machista, queriam humilhar, queriam tratar a mulher como se fosse um objeto ou um animal, porque era assim que a mulher era tratada, até que Jesus veio estabelecer princípios diferentes de tratamento e de dignidade para a mulher. Portanto, a igualdade da mulher e do homem perante Deus, igualdade em dignidade, igualdade em direitos e igualdade em responsabilidades. Portanto, nós encontramos então nestes textos essa igualdade. O terceiro pilar do casamento, nós já falámos da identidade, já falámos da igualdade e vamos terminar por hoje com este terceiro pilar. Este terceiro pilar chama-se singularidade na diversidade e é exatamente um complemento do ponto anterior, do pilar da igualdade. O homem e a mulher são iguais em dignidade, são iguais em direitos, são iguais em responsabilidades perante Deus e perante um e o outro, mas eles são seres singulares e diferentes. São seres singulares e diferentes. E nós podemos ver isso em Gênesis no capítulo 2 e no versículo 24. É muito claro, fica muito claro, que tanto o homem como a mulher são dois seres diferentes. Nós vemos aqui nestes textos a questão da singularidade na diversidade. Ou seja, porque eles foram criados diferentes do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico também, e tendo essas estruturas diferentes, no entanto, portanto, vai haver uma responsabilidade que nós iremos ver depois também na próxima mensagem, no próximo domingo, em relação à forma como eles se completam. Ou seja, a complementaridade, não vamos falar hoje dela, vamos falar no próximo domingo, mas a complementaridade exige que dois seres diferentes se completem. Ok? Então, para isso, significa que cada um desses seres é singular, é único. Não é igual ao outro, não é igual a mais ninguém. São dois seres singulares, com características próprias, diferentes na sua forma de ser, na sua cosmovisão, na sua filosofia de vida, nas suas experiências que trazem de trás. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que a singularidade deles, aquilo que os faz serem seres únicos, e é isso que os torna preciosos e de valor, é aí que reside o seu valor, é serem únicos, nessa singularidade, e eles são diferentes
E é isso que vai contribuir depois para a complementaridade, isto é, eles vão se complementar, vão se completar um ao outro, mas, importante, eles são diferentes. E quais são as implicações disso no relacionamento entre o casal? Bem, as implicações são lógicas. É óbvio que se eles são diferentes, a primeira coisa que eles têm que aprender é a aceitar as suas diferenças, a aceitar a forma como cada um é. Eu costumo dizer, quando eu dou aconselhamento a jovens casais, ou jovens ou adultos, pessoas que querem unir as suas vidas pelo casamento, eu costumo dizer no período de aconselhamento, que normalmente vai entre 6 a 9 meses, o programa de aconselhamento que eu sigo, normalmente eu digo às pessoas, não queira casar com a outra pessoa por causa das suas qualidades. Não queira casar com outra pessoa por causa das suas qualidades, mas case com ela apesar dos seus defeitos, das suas diferenças. Se as pessoas não têm cuidado em analisar as suas motivações para o casamento, se as pessoas não têm cuidado também em analisar aquilo que as leva a aceitar o outro ou a outra conforme ele ou ela são, se eu não tenho cuidado de pensar, será que eu quero e que eu aceito viver com esta pessoa para o resto da minha vida, com as características que ela tem, com os defeitos que ela tem, ou ele, com as qualidades que ele ou ela tem, mas, acima de tudo, com os seus defeitos. Não quer dizer que de hoje à amanhã essa pessoa não mude, mas nós temos que partir do pressuposto de que ela nunca vai mudar em certos aspectos, ou dificilmente mudará. E, portanto, quando nós vamos para o casamento, nós vamos primeiro pensar, não sendo atraídos pelas suas qualidades apenas, mas acima de tudo equacionando se realmente estou disposto a viver com os seus defeitos. E isto é muito importante e nós iremos continuar. Hoje nós falamos sobre os 3 primeiros pilares do casamento. Portanto, esses pilares são a identidade, a igualdade de dignidade, de direitos e também a singularidade que existem entre os dois seres, entre o homem e a mulher. E para o próximo domingo continuaremos a estudar os 7 pilares do casamento. Que o Senhor nos abençoe e também que Ele nos ajude a construir um relacionamento entre o casal, um relacionamento abençoado, um relacionamento respeitoso, um relacionamento que respeita as diferenças do outro e que também reconhece que perante Deus homem e mulher são iguais em direitos, em dignidade e também, portanto, em responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe e até ao próximo domingo, se Deus quiser.